Então, bom dia mais uma vez. Hoje a gente vai falar do caso da Luana. Eu vou dar só uma revisada do que é importante a gente saber, né, dentro de uma consulta, na hora que for passando os slides para chegar onde a gente parou. E aí a gente tem bastante coisa para falar, porque a gente vai falar tudo para finalizar o da Luana e lembrar um pouquinho do que aconteceu no caso da Camila, que são as principais intercorrências que a gente trata no pré-natal, e retomar o que é importante se tratar, né? O que são as primeiras alterações e quais são as orientações e condutas em relação a elas. Claro que a gente também vai falar das queixas, mas hoje eu vou focar mais em relação à alteração de exame. E vocês vão ver que nos slides eu dei um print, né, no manual do Ministério, que está falando assim também o que é importante a gente estar fazendo na consulta, dentro de uma consulta. E dentro disso também tem as orientações de grupos, que aí eu também vou ver se eu consigo falar um pouquinho, né? Que grupo que é importante a gente estar fazendo, quais orientações a gente tem que dar. Então, tudo isso para hoje. Vamos ver como é que a gente lida com o tempo. Tudo bem, então? Estão me acompanhando? Tá dando para me ouvir bem? Alguém põe um ok aí para mim? Obrigada, Leal. Ótimo, então tá bom. Então, só lembrando da Luana, né? Ela é uma segunda gesta, lembrando que gesta é toda vez que a gente engravida, né? Que fica grávida. E aí, esse PC é o símbolo que ela teve um parto cesárea. Se fosse PN, seria um parto normal, né? Aí ela tem a data da última menstruação, que foi 10/9 do ano passado, a altura dela. E ela vem na consulta e fala que sente muita dor lombar, que mal consegue se movimentar, e que além disso, ela relata que ela vai sempre no banheiro e sente medo de ter relação sexual com o parceiro. Refere que está com o apetite aumentado, principalmente por doces, não consegue beber muita água, pois não quer ir ao banheiro com tanta frequência. Após o sono, não se sente descansada, segue sem fazer atividade física. Essa é a Luana, né? Um caso super comum, bem comum mesmo no nosso dia a dia. Aí eu dei para vocês alguns dados do exame físico dela. Foi então, na consulta que a gente já viu lá na semana passada, ela estava com a PA de 110 por 75, a temperatura de 36,4, a altura uterina de 27, a OBCF de 136, peso de 80,5 e ela tinha edema de membros inferiores. E aí a pergunta é, com tudo isso que ela traz para a gente, qual que é o plano de cuidado, o que eu oriento, né? Na verdade, o plano de cuidado tem tudo isso, né? Tem as orientações e as solicitações de exame, né? Então, meio redundante a minha pergunta, tá bom? Então, só para lembrar, que muito parecido com o que eu falei ontem, a consulta tem a parte da entrevista, que é onde a gente coletou, por exemplo, esses dados que a Luana trouxe. Talvez essa coleta não foi tão boa, porque precisam ver que vão faltar informações. Isso quer dizer que quando eu coletei os dados de informação, eu não coletei adequadamente, porque não tem muitos detalhes, né? O ideal é que a gente consiga coletar as informações que sejam suficientes para eu pensar na intervenção. Aí vocês vão ver que vai ficar, será que ela tinha, por que ela não tem, por exemplo, por que ela tem medo da atividade sexual? Isso é uma das informações que é importante a gente ter para poder pensar qual a intervenção que eu vou fazer com ela. Então, a idade gestacional, uma das primeiras coisas numa consulta de pré-natal é saber qual que é a idade gestacional dela. Por quê? É isso que vai me ajudar a orientar quais são as orientações que eu dou nessa fase, né? Se já está perto do parto, ou a fase para eu explicar para ela o que está acontecendo com o corpo dela, para justificar as alterações. Porque uma coisa é uma mulher ter edema na fase que ela está, outra coisa é se ela tivesse no início da gestação. É outra coisa que está acontecendo, né? Então, a idade gestacional para a gente é muito importante. Então, é a primeira coisa que a gente vai pegar
e vai fazer assim que a gente inicia a consulta. E minha dica é fazer a idade gestacional antes de atendê-la. Né? Na hora que você pegar o prontuário dela para dar uma olhada antes de chamar, que também é uma outra dica, dá uma olhada no prontuário antes de chamar ela, né? E aí você faz já o cálculo da idade gestacional. Então, só lembrando, o cálculo da idade gestacional é pegar a data da última menstruação e fazer a conta de quantos dias passaram da data da última menstruação até a data de hoje. E somar tudo e dividir por 7. Por que 7? Porque a gente usa idade gestacional em semanas. Então, quantas semanas passaram desde a data da última menstruação? Esse é o cálculo da idade gestacional, bem simples. Data provável do parto, né? Então a gente usa uma regra de Nadir normalmente para fazer, mas a gente também pode contar 280 dias, 40 semanas. Então a gente pode pegar no calendário, o dia 9, dia 10 do 9 foi, sei lá, uma terça. Aí cada terça embaixo, assim, né, que é um embaixo do outro no calendário, a gente conta mais uma semana. E a gente pode contar 40, também é uma opção, né, para saber. Assim como dá para contar a idade gestacional também pelo calendário. Aí aqui, então, a regra de Nagui, então, é somar 7 nos dias e tirar 3 ou somar 9 nos meses, né? Lembrando que se a gente chegar, né, for somar e aqui for, tipo, passar o mês, né? Então, tem mês de 31, mês de 29. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, estão conseguindo me ouvir? Só ouvi. Agora, mas vocês ouviram tudo que eu falei, será? Parou. Parou no 31 de passar o mês. Ai, que bom. Então não foi muito, né? Então tá, eu vou tentar voltar a câmera. Eu acho que deu um cheat. É verdade. Vamos ver se começar a ficar muito falha, a gente volta. Então, só estava lembrando, vocês preferem que eu apareça ou fica só o áudio? Tanto faz. Só que o meu agora não tá saindo mais do. Da tela? Não, desse negocinho de silenciar. Não tá indo. Tô apertando, mas não tá nem aparecendo não, viu? Ele Nossa deu uma senhora, eu travada. fecho e abro o Canvas. E fecho e abro o Canvas, às vezes é problema, porque é muita gente acessando a internet. Eu vou atualizar. O meu voltou ao normal, o de vocês não? Mas não tô te vendo. Será que eu vou tentar? Ixi, não dá mais nem pra ouvir. Oi. Oi. Melhorou? Opa, voltou? Então eu fui tentar atualizar e saiu, aí eu voltei de novo. Melhorou, será? Só a câmera que não tá aparecendo mesmo. Agora que eu coloquei o meu vídeo, voltou? Tá carregando. Voltou. Linda, maravilhosa. Ah, sei que é lindo. Então vamos lá. Tava só retomando regra de Nagui, vocês já sabem. Eu só gosto de ir revendo, porque é um jeito da gente ir revisando. Vocês podem revisitar essas aulas, vocês vão ter férias, né? Não tem nada para fazer nas férias, estudem. E dá para rever, então, as aulas que a gente for gravada. Acho que foi 4 aulas, né? 4 ou 5 aulas gravadas. E é legal, né? A aula passada ficou uma revisão, acho que bacana, de saúde da mulher.
E essas 2 aulas acabam sendo uma revisão de pré-natal, né? Não é uma revisão, assim, com conteúdo novo, mas dá para usar para estudar. Então, por isso que eu fico revendo mais uma vez, né? Então, porque isso são coisas também que a gente revê toda a consulta. Em toda a consulta a gente confere idade gestacional, né? O olho dos exames mais uma vez, então isso é bem importante. Mas eu vou passando rapidinho, porque a gente já... Então, toda consulta a gente faz avaliação do peso, que a gente viu junto, né? E lembra que tem, assim, bastante coisa. Eu esqueci de mandar para vocês. Eu vou baixar, fazer isso já, mandar para Fernanda o manual, o Guia Alimentar de Alimentação Brasileira. É até bom, porque é um momento que a gente está em inclusão social, e vocês podem dar uma olhada e pensar para o dia a dia de vocês, porque não é só para gestante, né? É um guia de alimentação saudável para todo mundo. Então, vale a pena dar uma olhada. E o que está escrito lá também serve tanto para bebê, como para gestante, né? Então, é bem bacana saber dessas orientações. Mas, em geral, é simples. A gente vai sempre orientar as pessoas, né? Isso numa consulta de adulto também, a trocarem a alimentação ultra processada pelo mais natural possível, né? E aí, olhando o rótulo, né? Quanto mais coisa estranha tem escrito no rótulo, menos natural são esses produtos. Muita salada, muito legume, né? E aí a gente vai ouvir como que é a alimentação dela e a gente vai tentar ajustar. Então, se ela come muito fast food, a gente vai tentar trazer o que tem de bom, né? Então, tem vitamina, uma comida sempre... Estimular uma alimentação saudável, falar que uma alimentação colorida muitas vezes quer ter uma alimentação saudável, né? Claro que não sou de hoje colorida, mas uma alimentação que tem várias cores, cenoura, brócolis, um repolho roxo. Isso fica bem colorido, é um prato bem bonito, então atrai a gente de olhar, e também é um prato super saudável. E a gestante precisa disso, né? Quer dizer, vitaminas diferentes, né? Isso é importante para a gestante. Raízes também, outra dica, às vezes, que a gente dá de alimentação, comer raiz, comer folha, comer fruto, né? Ter isso distribuído dentro da alimentação. Mas já falei para vocês, o que a gente usa como ferramenta, assim, né, de avaliação é o gráfico do IMC. Lembrando que o IMC é o quê? IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Em geral, o cálculo da altura ao quadrado a gente faz uma vez e deixa anotado, porque ela não muda, a não ser que ela for adolescente. Então, a gente só vai pegar sempre e dividir. Achou o IMC, a gente põe no gráfico. Isso eu sempre cobro em prova, hein, gente? Então, põe no gráfico. Então, aqui está o IMC, aqui idade, né, semanas da gestação. Você vai ver qual que é a semana da gestação dela. Então, se você errou o cálculo das semanas da idade gestacional, você erra isso aqui. E isso é em várias coisas. Então, daí que é grande importância de fazer com cuidado. É simples, mas a gente erra na soma se a gente não tiver na correria ou não tiver prestando atenção. E aqui o IMC. E aí a gente tem baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade, né? E aí tem, claro, como não é a gente viu um ponto, mas o ideal é a gente sempre ver o traçado, né? Então, num prontuário mesmo, a gente acompanha o traçado. É que as pessoas, infelizmente, não preenchem, né, dentro de uma UBS, eles sempre vão falar da correria e tal. Mas isso ajuda muito como ferramenta. E é um instante, né? Então, eu sempre vou recomendar a vocês a estarem utilizando e colocando, porque foi uma ferramenta criada para ajudar a gente a fazer as avaliações. Assim como tem também no caso da altura uterina, que tem um gráfico, né? A altura uterina, então, no exame físico, né, que eu já dei os dados para vocês, a gente faz o exame físico da gestante. Então, primeiro a gente coletou todas as informações e pegou esses exames a mais. Lembrando que no prontuário já tem os exames, que é o que vocês vão ver na fotinho. Ela dá mais exames, aí a gente anota. Mas, em geral, são exames novos que a gente precisa avaliar, pensando no que ela já tem também, né? Porque, às vezes, as pessoas que atenderam ela antes comeu bola, esqueceu de pedir alguma coisa. Então, sempre a gente olha de novo, né? E aí, o que é o exame físico da gestante? A gente vai, então, sempre ver a pressão, sempre ver o peso, aí vai fazer o exame físico
específico. Isso, sim, uma consulta mais para frente. A primeira consulta é que nem aquela consulta que a gente falou ontem da mulher, né? Porque, na verdade, é aquela consulta inteira sem fazer a expressão da mama dela, né? No exame clínico de mamas. De resto, é tudo igual, né? Porque ainda na primeira consulta da gestante eu não consigo ver a altura uterina, não tem exame específico no primeiro trimestre, né? Porque o coraçãozinho a gente não consegue ouvir ainda. Mais para frente, não. Aí tem os exames específicos que toda consulta a gente faz. Não é toda consulta que a gente faz exame especular na gestante, é só quando ela tem queixa, mais para frente, só quando ela, qualquer momento ela falar que ela tem um movimento estranho, que ela tá perdendo líquido que ela não sabe se é xixi ou alguma coisa, a gente avalia. Mas senão não é para avaliar toda a consulta, né? O que a gente avalia toda a consulta? PA, né? Os sinais vitais, na verdade, o peso, né? A altura a gente vê 3 vezes, né, na gestação, se ela é adolescente, senão não precisa. E aí a gente vai fazer a palpação, lembra a manobra de Leopold, os 4 passos, fundo do útero, a gente vai palpar os flancos, vai ver a mobilidade da apresentação e vai ver as escadas, né? E aí ver a altura uterina, ver o VCF, né? E esse é o exame físico específico. Sempre vai olhar se tem edema nos membros inferiores, varizes, né? E é isso, é rápido o exame específico, não é nada de um bicho de 7 cabeças. Mas aí toda consulta eu tenho dado do IMC e dado da altura uterina e eu vou colocando no gráfico. Então, aqui tem o VCF, lembrando o VCF de 120, 110, depende da referência, até 160, né? A gente sempre pergunta se a neném está mexendo também, né? Se ela não percebe, principalmente depois do terceiro trimestre, que é o que a Luana está. A gente pergunta se ela sente sempre o bebê mexer, né? Eu até contei para vocês que eu tive um caso assim, que eu me formei, que ela olhou assim pra mim e eu falei, é normal o bebê mexer 6 vezes por hora, mais ou menos, né? E ela me olhou assim, o que você tá falando? Eu falei, às vezes você não percebe, né? Primeira gestação, era adolescente. Aí na hora que eu fui fazer a palpação, tava estranho. Aí na hora que eu fui auscultar, quem disse que eu conseguia? Aí teve uma hora que pegava bem rápido, mas era dela, né? Por isso que a dica é sempre a gente ver junto, frequência cardíaca da mãe junto com o BCR. E aí aquele bebezinho já tinha morrido, fazia uma semana. Um horror, assim, né? É super difícil lidar com isso, né? Dá um desespero na gente. É bem difícil. Travou de novo? Não, né? Vocês estão aí. Aí a gente sempre avalia também. Vou tomar mais cafezinho. Isso é o bom de estar em casa, né? É que eu fico falando, vocês estão aí, vocês conseguem comer e me ver, né? Então, aí a gente tem também sempre a avaliação de edema. Lembra que a gente viu? Tem uma referência das cruzes, né? Então, a quantidade de cruzes que a gente coloca tem a ver com a gravidade do edema. Sim, a gente sabe, por exemplo, o Léo está perguntando aqui para quem está ouvindo, se o volume de tecido adiposo tem uma variação em relação à altura uterina. Tem, assim como na PA, né? A gente tem que, se a mulher é obesa, a gente tem que usar um esfigmosamômetro específico para ela. Numa mulher obesa, eu coloquei lá que ela é obesa. Na hora de fazer a medida, né, do fundo do útero, eu vou tentar puxar o máximo que eu conseguir, tecido adiposo, mas vai ser aumentado, porque ela é obesa. Não conta necessariamente do crescimento. Mas como não é uma coisa tão pontual, é uma curva que a gente vê, e às vezes está acima da curva, sempre esteve acima da curva, não foi porque o bebê cresceu rápido assim. Tudo bem, a gente lembra que ela é obesa, tem o tecido adiposo ali, né? Então, mas é uma coisa assim que a gente lembra, ela é obesa, né? Então lembra da altura uterina e que ela é obesa sempre, né? Então não vai ser o mesmo valor que a gente espera como adequado, né?
tudo bem leve. Então, no caso da Luana, a gente tem a PA que eu já falei com vocês, uma PA de 110 por 75 é uma PA normal, né? Depois a gente vai retornar ao caso de PA alterada, que isso é bem sério, a gente precisa estar bem atento sempre na PA, e é por isso que a gente avalia toda a consulta. Aí a gente viu as queixas dela, né? A gente viu as queixas dela, não viu? Dor lombar. Então, em geral, a gente tem dor lombar é muito comum, pensando o que é um bebê, né? A gente tem um bebê dentro da nossa pelve. A nossa pelve tem um monte de ligamento, tem um monte de musculatura, e ela tá toda ligada, então, com a região sacra, com as pernas. Então, assim, dependendo da posição que o bebê tá, dá muita dor, né? E aí, o que a gente faz? A gente pode aprender a fazer exercício, porque se o bebê tá bem posicionado, incomoda muito menos, né? Exercício